Você já ouviu falar sobre PGBL e VGBL? Eles são planos de previdência complementar privados. Então é muito comum a gente ver pessoas aderindo a esses planos para garantir uma aposentadoria no futuro mais confortável. Mas a utilidade desses planos é muito maior do que isso, sendo um poderoso artifício de planejamento sucessório e planejamento tributário para pessoas físicas. Isso porque o PGBL garante altas deduções no imposto de renda da pessoa física, podendo ser uma estratégia válida para reduzir o recolhimento desse imposto. Além disso, tanto o PGBL quanto o VGBL, eles garantem que aqueles valores sejam transmitidos aos beneficiários sem a incidência do ITCMD em caso de falecimento do instituidor. Ou pelo menos é isso que deveria acontecer na teoria. No entanto, na prática, a gente viu muitos estados cobrando ITCMD sobre esses planos de previdência, como é o caso do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. E depois de muitas discussões, essa questão foi levada até o STF através de um recurso extraordinário e finalmente foi colocado um ponto final nessa discussão. Então vamos ler o tema 1214 que o STF fixou. É inconstitucional a incidência do imposto sobre a transmissão causa-mortes e doação, ITCMD, sobre o repasse aos beneficiários de valores e direitos relativos ao Plano Vida Gerador de Benefício Livre, VGBL, ou ao Plano Gerador de Benefício Livre, PGBL, na hipótese de morte do titular do plano. E a boa notícia é que essa decisão do STF abriu um mercado gigantesco para você atuar, recuperando os valores que foram pagos por seus clientes nos últimos 5 anos referentes a esse imposto. Então, bora entender melhor como isso funciona. Você já sabe que o PGBL e o VGBL são planos de previdência privada e existem algumas diferenças importantes entre eles, principalmente na questão tributária das deduções do IRPF, mas isso não nos interessa hoje. Se você quiser saber do uso desses planos como um mecanismo de planejamento tributário para pessoas físicas, comenta aqui embaixo que eu vou trazer um outro vídeo sobre. Então, continuando, quando você contrata um PGBL ou um VGBL, você pode indicar um beneficiário em caso de falecimento. E é aí que surge a questão do planejamento sucessório. Muitas pessoas acabam utilizando essas previdências para transmitir valores aos seus herdeiros sem a incidência do ITCMD e sem a necessidade de passar por um processo de inventário. E é muito eficiente isso. Por isso que os estados começaram a se movimentar e cobrar imposto sobre isso. E é aí que muita gente se deu mal e acabou pagando esse imposto indevidamente. Mas a boa notícia é que essas pessoas, se elas recolheram esse tributo nos últimos 5 anos, elas podem recuperar esses valores com a sua ajuda. Então, com uma simples ação de repetição de indébito, você e seu cliente podem ganhar milhares de reais. Vamos ver na prática como isso funciona com um caso real? Nesse caso que eu separei, um senhor chamado Rui acumulou mais de 2 milhões de reais em VGBL e deixou como beneficiárias suas 2 filhas e a sua esposa. E quando ele faleceu em 2017, esses valores foram repassados para as beneficiárias, gerando uma cobrança do Estado em relação ao ITCMD, no valor de R$ 88.979,06. E como as herdeiras ali não entendiam muito do assunto, elas acabaram pagando esse tributo sem maiores questionamentos. E é isso que acontece na maioria dos casos. Como os contribuintes eles não têm muita noção, não têm muito entendimento do direito tributário, quando eles recebem uma cobrança, eles sequer imaginam que aquela cobrança ela é indevida e acabam pagando sem se questionar se deveriam ou não. Mas depois de 4 anos, por um post no Instagram de um advogado, elas descobriram que o VGBL ele seria isento do recolhimento do ITCMD e com isso contataram esse advogado para ver o que poderia ser feito. O advogado analisou o caso, percebeu que elas teriam direito sim à repetição de indébito, não havia ocorrido ainda a prescrição, então ele convenceu elas de entrar com uma ação de repetição de indébito na Justiça Estadual, pleiteando a restituição desses valores. E o pedido ele foi julgado procedente, condenando o Estado à devolução dos valores atualizados relativos ao ITCMD. Vamos ler um trecho dessa decisão? Julgo procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 88.979,06, devidamente acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir do pagamento indevido. Aqui ele traz também as súmulas que fundamentam essa correção monetária e os juros. Viu só como é simples? Se você der uma olhada na jurisprudência
jurisprudência, vai ver inúmeros casos em que a gente teve essa repetição de indébito em relação ao ITCMD. E agora, com essa decisão vinculante do STF, ficou ainda mais fácil. Provavelmente você vai conseguir restituir esses valores na esfera administrativa sem nem precisar acionar o judiciário. Mas depois que você conseguir essa sua decisão favorável, condenando o Estado à devolução dos valores atualizados, você vai precisar atualizar esses valores utilizando taxas como a Selic, adotada pela Receita Federal, o IPCA-E e diversas outras taxas. E a boa notícia é que isso fica muito mais fácil utilizando o cálculo jurídico. Você pode importar o PDF da sentença utilizando o assistente de inteligência artificial do cálculo jurídico e ele já vai extrair todas as informações que ele precisa para o cálculo da sentença. Depois, essas informações vão ser preenchidas automaticamente no cálculo. Você só vai precisar conferir se está tudo certo e ajustar se houver alguma incorreção. Fica muito mais fácil de atualizar os valores. E nesse cálculo, você também pode adicionar os honorários cobrados. Assim, você sai com um cálculo e um relatório completíssimos. Então, deixa eu te dar algumas dicas de como cobrar os honorários advocatícios para esse tipo de caso. Então, a maioria dos advogados, eles cobram um valor inicial para dar entrada com aquela ação e mais um percentual sobre o êxito, em torno de 20 até 40% do êxito econômico. Então, na maioria dos casos, você vai variar ali seus honorários entre 15 até 25 mil reais. Claro que isso vai depender muito do valor do ITCMD que foi recolhido. E não se esqueça também dos honorários sucumbenciais, que geralmente, contra a Fazenda Pública, eles condenam em 10% do valor da causa. Bom, nesse vídeo, você conheceu uma das teses tributárias recentes com maior potencial de geração de dinheiro e prospecção de clientes. Agora, é só colocar a mão na massa e atuar nesse que é um dos nichos mais lucrativos de toda a advocacia. E se quiser continuar conhecendo dicas jurídicas, novas oportunidades de atuação para advogados e contadores, se inscreva aqui no canal e não se esqueça de deixar o seu like. É isso e até a próxima!